Oi amigos, tudo bom? Bom estar aqui pela primeira vez. Não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal. Vem fazer parte da família Departamento Cientista. E ufa, hein? Nossa senhora, quem, assim como eu, viu aquela notificação que conhece que eu ainda tava... O que aconteceu? Vou contar tudo à meia-noite hoje pra vocês. Fui assistir o joguinho do Santos, legal, sabia que era 7, obviamente. Vi o Santos escalado, falei, ei, Tarão na zaga. Como todos vocês, ficamos apreensivos. E aí eu falei, vou ver no SBT, porque eu tinha a Disney, mas eu adaptei a Disney para o pacote mais barato, porque, né, dinheiros. E aí, a gente sabe que é um momento complicado, porque se você aposta na Disney e fala, não, eu vou apostar, eu quero esse pacote da Sul-Americana, porque eu sei que o Santos vai ficar, a gente não sabe de nada, a gente não sabe nenhum dia de amanhã do Santos, nem daqui a 10 minutos, se o Cuca for demitido hoje, a gente vai falar, beleza, porque a gente não tem a menor ideia do que acontece com esse time. Aí eu achei que fosse passar no SBT, não passou. Gente, no fim, o que aconteceu? Eu entrei no YouTube e falei, eu quero ouvir uma narração, eu preciso de alguma coisa, eu quero pra comentar aqui com vocês. Gente, eu ouvi o jogo pela rádio Craque Neto. Eu juro pra vocês, eu juro. Foi o primeiro link que apareceu, o áudio tava ok, cara, o primeiro tempo, mas eles, eu nem sei o nome de toda a equipe ali, mas assim... Rádio Craque Neto, gente, o que vocês podem esperar? Os comentários totalmente contra, né, nos comentários das pessoas mesmo, até que os comentários estavam ok, mas o que eles foram falando mal do Neymar? Mas mal, porque, gente, Rádio Craque Neto, né, deve estar ali no regulamento da Rádio Craque Neto, é criticarás Neymar o tempo todo. E foi interessante, assim, porque toda vez que era gol do Santos, porque foram vários gols do Santos, eu vi, assim, a reação deles, foi bom por esse lado. Mas que experiência o Santos me fez passar hoje, espero que no jogo da volta, acho difícil passar no SBT, mas se passar, ajuda muito a todos nós, que eu sei que quando passa apenas em um streaming, ainda mais um streaming fechado, tem um preço mais elevado, prejudica muitas pessoas para assistir o Santos. Mas bom, pra gente falar desse jogo, eu acho que dá muito pra gente... A Maria Eduarda tá querendo comentar um pouco conosco. Pra gente falar desse jogo, eu acho que dá muito pra gente olhar pra um copo mais cheio, meio cheio, né? Porque hoje o Santos não foi de todo mal, claro. É uma nhaca a gente ter passado por esses inúmeros minutos aí com 1-0, a gente com pouquíssimos... O jogo contra o Atlético Paranaense, acho que até foi parecido com isso, com pouquíssimos... Nossa, a gente teve o quê? Acho que da Sul-Americana também, né? Disse pouquíssimos segundos, 24 segundos, eles também fizeram gols. Então, é um Santos que mostra claramente que o começo do jogo não é o ideal para o Santos estar focado, né? O Santos normalmente perde muitas oportunidades e se deixa também e erra muito. É um Santos ainda que, normalmente, vocês podem reparar que o Gabriel Brazão não fez grandes defesas hoje. Então, normalmente, é um Santos que cede muitas jogadas, muitos passes errados e que dá oportunidade para o adversário. Óbvio que a gente tá falando de seja um Cuenca, um Recoleta, o jogo de hoje, são times que não têm a qualidade, né, dos nossos rivais no Campeonato Brasileiro, ou mesmo de jogar contra um Flamengo, um Cruzeiro, mas é um Santos que erra muito ainda. E hoje a gente teve o primeiro gol deles também num erro do Arão. O Arão de zagueiro, né, jogando nessa nova posição aí, jogando pelo Santos, que acho que ele não tinha jogado ainda pelo Santos nessa posição, mas é um Santos que ainda erra muito. Apesar que, sendo totalmente sincera, a gente sabe que o Caracas não é um time tão inferior como os outros que a gente jogou no Campeonato Sul-Americano. Já é um time maior, já é um time que tá bem no Campeonato Equatoriano, já é um time que tem torcida, né? Não tá implorando para irem 1000 pessoas no estádio. É um outro time. Isso não quer dizer que a gente tem que, né, se apequenar, porque ainda somos o Santos, até onde a gente sabe, né? O time ainda é muito grande, não faliu até esse prezado momento. E eu acho que hoje o que mais a gente pode comentar é que é um Santos que, mesmo tomando gol, mesmo tendo 2 gols impedidos, é um Santos que ainda quis muito a partida. Então, a gente precisa destacar essa força do Santos, essa garra de ter permanecido querendo o jogo. Isso parece o mínimo, mas o Santos vem de jogos, como foi até o jogo contra o próprio Atlético Paranaense, que é um Santos muito fraco, um Santos desistindo muito das partidas e um Santos que se abala muito do psicológico. Hoje a gente não viu um time adversário tão agressivo, tiveram algumas faltas, mas até obviamente em cima do Neymar, mas é um Santos que soube manter a cabeça um pouco mais calma. Isso pra mim é a coisa mais importante desse jogo. Porque mesmo passando por vaias e atrás de vaias, o Santos que não joga bem na Vila Belmiro há muito tempo, o Santos quis. Mesmo depois de 2 gols impedidos, o Santos continuou querendo, não perdeu a cabeça, não teve um expulso. E isso vem acontecendo nos últimos jogos. A gente precisa mais ter essa responsabilidade
uma responsabilidade psicológica para jogar futebol que o time do Santos não tinha. Falando do time em modo geral, o Brasão pouco foi necessitado, a zaga ainda é muito irregular, né? Ele tira as últimas zagas, tenta uma nova formação, o Lucas Veríssimo faz muita falta, a zaga ainda não é um ambiente ali, uma posição do nosso time que a gente confia. A gente não sabe o que vai acontecer no próximo jogo, não sei se tem chance do Veríssimo voltar, não sei se ele vai manter o Arão, mas é complicado. Hoje a gente sabe que o Santos tem uma zaga tão irregular que cada vez a gente pode ver uma formação diferente. Não foi uma zaga que, tirando o lance do primeiro gol, né, com o Arão, mas foi um jogo terrível da zaga, mas não é um jogo que a gente fala um baita jogo da zaga do Santos. Menino de um lado, Escobar do outro, provavelmente não teremos nenhum deles na próxima partida, a não sei o que o Cuca vai fazer. O menino sai machucado, assim como o Bom Tempo, e o Escobar leva o seu cartão. Menor ideia do que ele vai olhar para essa... olhar para essa zaga do Santos, o Santos que tem um banco extremamente enxuto, mas devemos falar também do próprio Davizinho, que entrou muito bem no jogo. Davizinho é um cara, né, que tem que ser olhado com calma, não é pra já, nossa, temos um jogador, vai virar titular, porque a gente sabe que o Santos adora queimar jogador da base. No meio de campo fazia tempo que a gente não via esse momento com, né, o Arão na zaga, depois o Schmidt de primeiro volante. Um jogo, tanto o próprio Schmidt como o próprio Oliva fazendo um jogo regular. O Oliva um pouco melhor que o Schmidt. Não dá pra esperar muita criatividade desses dois jogadores, mas a gente precisa ter um pouco mais de regularidade, que eu acho que foi o que a gente assistiu hoje. E um Santos no ataque que fez um bom jogo. O Barreal é incansável, né? Imparável. Realmente um cara que corre muito o jogo inteiro. O Neymar e o Gabriel fazendo um ótimo jogo juntos, né? Eles realmente sabendo jogar juntos, sabendo tirar um que o outro tem de melhor. E aí, falta alguém. Acho que falta alguém, não sei se... Barreal? Bom, depois a gente tem o próprio... o Bom Tempo. O Bom Tempo que saiu, né? Entra e depois participa do primeiro gol. Não estava fazendo um ótimo jogo hoje, mas depois que ele sai, entra o próprio Roleiser fazendo um jogo um pouco melhor. Eu gosto do Roleiser. Eu fico triste de não ver ele em campo porque ele tem um futebol diferenciado. Eu quero ver mais Roleiser diferente do Rony, gente. O Rony fez aquele gol, muito obrigado. Conseguimos passar do Remo por conta dele, mas assim, o Rony é extremamente limitado. Não é porque ele mudou a camisa que tudo vai mudar. De modo geral, eu tô feliz com o jogo porque eu acho que dá sim pra gente ver esse copo meio cheio. Não é um jogo tão fácil assim, é um Santos que vem bem abalado depois do jogo contra o Atlético Paranaense e consegue um resultado importante. 2-1 também não é um primor, mas para um Santos que não estava conseguindo fazer nada dentro de casa, conseguir sair com uma vantagem, já é alguma coisa pra gente descansar um pouco melhor, né? O Santos não estragar a nossa sexta-feira e a gente se vê no próximo vídeo.